Oi, gente, vamos voltando aqui com a aula de geografia, com a autocorreção da página 36. Eu acho que vocês já devem estar aí com as apostilas abertas. Aí eu estou pedindo o nome de 2 países localizados na América do Sul. Nós temos 12 países, você vai escolher 2. Da América Central nós temos 7 países, vocês vão escolher 2. E na América do Norte nós temos 3 países, vocês vão escolher 2. Se você voltar aqui na página 35, você vai ver todos eles. E não esquecendo de colocar o nome dos países com letras maiúsculas. No material de apoio foi um quebra-cabeças, né? E eu gostaria que vocês tirassem foto e mandassem para a tia Ivana. Tia tem que segurar o material de apoio para mostrar? Não, basta vocês mandarem para a tia que a tia quer ver se está pronto, tá bom? Aí na página 37, tá assim, a gente vai colocar aula e a data de hoje, tá? 22/4/2020. Deixa o marca-texto por aí, marca-texto não, deixa o lápis porque aí vocês vão circular. Apesar de que nessa folha é pouca coisa pra gente marcar, mas as outras são muitas. Então vocês fazem assim, IPC, marcar com marca-texto, bota lápis, depois marca pra ficar bonitinho. O Brasil faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto 2. Ele faz limite, tá? Com quase todos. Mas tem 2 que ele não faz. Vamos voltar lá no mapa? Tem 2 que o Brasil não faz limite. Volta lá na apostila. O que são limites? São aquelas linhas imaginárias traçadas no mapa. Tem 2 que ele não faz. Quais são eles? Já viram aí? Se você voltar, você vê. São as linhas imaginárias traçadas no mapa. Olha aí, ó. Tem 2 que eles não faz. As linhas estão traçadas aí. Quais são eles? Chile e Equador. Vocês podem até fazer agora, tá? Ou Equador e Chile, a ordem do trator não altera o viaduto, não é isso que a tia Ivana fala? Então, letras maiúsculas. Aí você vai corrigir, já tá prontinho. Agora a gente vai falar sobre limites e fronteiras, tá? Observamos que o Brasil faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto, a resposta já está aí, com o Equador e o Chile. Agora a gente vai saber o que é limite e o que é fronteira. Vamos ler junto com a tia Ivana. Os limites são as linhas imaginárias traçadas no mapa que representam onde começa e onde termina um território. Já as áreas dos territórios que ficam próximas aos limites recebem o nome de fronteira. Então, é igual? Não, não é igual, é diferente. Os limites são as linhas imaginárias que são traçadas no mapa. E a fronteira são os territórios que ficam próximos desses limites. Aí a gente tem um jogo rápido, tá? Que você vai fazer também depois. Você vai traçar com a cor vermelha os limites entre as casas de Mariana, Gregório e Luana. Com a cor verde, o limite entre a calçada e a rua. E de azul, a fronteira entre a rua e a casa. É só você ler em cima e fazer embaixo. Aí, essa parte que a tia Ivana lê, desde observamos até a fronteira, vocês deverão marcar com marca-texto, tá? Isso aí a tia Ivana vai corrigir na próxima aula. Qualquer dúvida de limite e fronteira, é só procurar ou me perguntar. Vamos para a 38. As diferentes línguas da América do Sul. Você sabia que na América do Sul são faladas várias línguas? Apenas o Brasil tem como língua oficial o português. Em outros países sul-americanos, as pessoas falam espanhol, francês e algumas línguas indígenas, como Quichua, falado na Bolívia. No Brasil, muitos povos indígenas falam suas línguas originais. Por que todo mundo não fala a mesma língua? Porque as línguas foram surgindo nas várias regiões do mundo de forma independente. Algumas têm a mesma origem,
como a hindu, o sueco, o inglês e o português, tá? Eles vieram de uma grande língua falada na Ásia. Não, de uma grande língua comum chamada proto-indo-europeia, que há milhares de anos era falado na Ásia. Esse idioma deu origem a quase todas as línguas ocidentais e algumas orientais. Supõe-se que o indo-europeu tenha sido uma língua só, que foi se diferenciando com o tempo, explica o professor de linguística Paulo Chagas de Souza, da Universidade de São Paulo. Hoje são faladas 7.099 línguas ao redor do mundo. Segundo o Compêndio, que é um nome aí que está muito estranho, um livro que cataloga os idiomas do nosso planeta, desde 1950. Mas a gente não ouve a maioria delas. Mais de 90% dessas línguas estão na boca de apenas 6% dos habitantes da Terra. O restante da população mundial usa menos de 400 idiomas. O português brasileiro. O português demorou mais de 200 anos para se consolidar no Brasil. No final do século XVII, o tupinambá, um dos dialetos do tupi, era o que mais se escutava por aqui. Para não perder o predomínio político na colônia, Portugal proibiu que as crianças, filhos de portugueses e indígenas, aprendessem outra língua que não o português. Mas a língua que falamos hoje não é idêntica, ou seja, igual à que se fala em Portugal. O português brasileiro também é resultado de um amplo e complexo processo de transformação sofrido ao longo dos anos, foi modificando ao longo dos anos, com importantes contribuições dos escravos africanos e de imigrantes, aqueles que vieram de fora, que vieram de vários cantos do mundo. Mas ainda hoje, 237 línguas são faladas no país. Desse total, 216 estão vivas. Delas, 201 são indígenas e 153 correm o risco de ser extintas. 4 coisas que você não sabia sobre idiomas. A esse nome estranho aí, lista 237 línguas no Brasil. Desse total, 216 estão vivas e 21 extintas. Das vivas, 221 são indígenas e 15 não indígenas. Além disso, 56 estão em perigo e 97 morrendo. 2. Na Espanha, são 15 no total, entre elas o basco e o catalão. Na ditadura de Franco, essas línguas foram proibidas, mas o decreto caiu no fim dos anos 70. 3. Na Índia, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, o número de línguas catalogadas chega a 462. Desse montante, 448 estão vivas e 14 extintas. Vamos virar para 39. 4. Nos Estados Unidos, o número de línguas catalogadas chega a 231. Dessas, 220 estão vivas e 11 extintas. Das vivas, 196 são indígenas e 24 não indígenas. Isso tudo deverá ser marcado com marca-texto depois. Mãe de quase todas. Muitas das línguas que você sabe que existem vieram de uma raiz comum. Aí tem toda uma linha, porto-indo-europeu. Isso aí, o ideal seria que a tia Ivana tivesse em sala para a gente poder fazer isso no quadro, né? Mas como a gente tem que fazer por aqui, a gente vai saindo do porto-indo-europeu e chegando em todos eles, no indiano moderno, no americano, no russo, no grego, tá? Itálica e latim é francês, italiano, espanhol, português, catalão e romeno, tá? Vamos aprender como se pronuncia bom dia em diferentes línguas que estão presentes na América do Sul. No português, bom dia. No espanhol, e buenos dias. Em quichua, o india. E no francês, bonjour.
Bom, isso aí a gente já sabe, né? Vamos virar para 40. Muitas línguas correm o risco de desaparecer na América do Sul. Linguísticas calculam que mais de 400 idiomas, grande parte de origem indígena, estão ameaçadas de extinção. Leia o texto a seguir. As línguas que a América do Sul quer salvar. Tivana vai ler, vocês vão acompanhar junto comigo aí. No fim do mundo, lá na Patagônia, há uma língua que está a ponto de morrer, o Tetuxê, acho que é isso. Os falantes que restam, segundo dados da Unesco, podem ser contadas nos dedos de uma mão. São palavras, sons, uma cultura inteira que corre o risco de desaparecer. Não é o único do caso na região. Existe na América do Sul 420 línguas ameaçadas, de acordo com o Atlas Mundial da Unesco das Línguas em Perigo. A organização calcula que existam entre 8,5 milhões e 11 milhões de pessoas que falam esses idiomas. Quando uma língua morre ou adormece, como preferem os linguistas, não se apagam apenas as palavras, mas também uma cultura, uma forma de vida, uma maneira de ver o mundo. O Brasil é o país com maior variedade linguística da região, mas, ao mesmo tempo, é o que tem mais línguas em perigo. 178. No Brasil, muitas línguas pequenas sobreviveram até agora pelo pouco contato que tiveram com o mundo exterior. Mas agora a ameaça é maior ao serem invadidas pelo quê? Pela civilização. Esta é a realidade de outros países, principalmente na região amazônica, afirma o linguista Christopher Mosley. Não sei falar inglês, vocês sabem disso. Aí está dizendo, linguista é o profissional de linguística, ou seja, a pessoa que se especializa no estudo e no ensino das línguas. Aí a gente tem aí uma imagem da sala de aula com o professor Cacique e crianças da etnia Guarani, Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Almerinda de Melo, na aldeia Tecoaporã, Salto de Jucuí, lá no sul do Brasil. Virar. Não há uma receita a seguir para salvar uma língua. E esse é um processo que pode durar décadas, afirmam os linguistas. Outro caminho pode manter um idioma vivo, é seu uso pelas gerações mais jovens, nos círculos sociais e através das novas tecnologias. Há sinais alentadores de que os jovens em pequenas comunidades estão utilizando seus próprios idiomas. Por exemplo, em mensagens de texto, afirma o editor do Atlas. Poucos falantes. O paraujuano na Venezuela, o iquito no Peru, o aruá no Brasil, o leco na Bolívia, são línguas que não superam os 40 falantes. Há na América do Sul algumas línguas em maior perigo que outras, algumas com menos falantes, com menos apoio governamental, com menos programas que lutem por sua revitalização. Há no mundo cerca de 6.000 idiomas, sendo que metade deles deverá desaparecer até o final deste século, segundo cálculos da Unesco. Aí tem de quem é o texto, da onde, o país, tá? O ano, tá? E tem o site disponível. Aí a gente vocês vão responder. Isso aí também a gente vai ter que fazer autocorreção na próxima aula, por causa do tempo que cada um... Eu vivo rebatendo isso aqui, gente. Cada um... tia, mas eu já acabei, eu acabo muito rápido. Nem todos têm essa facilidade. A gente tem que respeitar todos, o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo, tá? Qual é o tema abordado no texto? Quantas línguas correm o risco de desaparecer no Brasil? E, de acordo com o texto, o que pode ser feito para manter uma língua viva? Que língua é falada no Brasil por apenas 40 pessoas? Tudo está no texto. Vocês podem até escrever aí casa ou fazer depois, alguma coisa assim relacionada
ao dever. Aí vem na página 42. Ficou curioso? No site do Centro Regional de Informações da Unesco, disponível no endereço eletrônico que está abaixo, é possível encontrar informações sobre as línguas do mundo que correm risco de extinção. É até legal vocês entrarem nesse site, porque vocês têm tempo para isso, vocês ficam mais por dentro. Encontro de culturas nas fronteiras. Nas regiões onde o território brasileiro faz limite com seus países vizinhos, é muito comum o convívio entre brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades. Nessas áreas de fronteira, o encontro de diferentes culturas proporciona uma troca diária de uma mistura de tradições e de costumes. Esse contato diário entre nacionalidades diferentes muitas vezes é possível porque o que define a divisa entre dois ou mais países não é um marco natural, como um rio e montanhas, mas sim um marco artificial. Os marcos artificiais são construídos pelo ser humano, como ruas, estradas ou obeliscos. Quando essa forma de limite ocorre, torna-se muito mais fácil o contato entre pessoas de países distintos. O limite entre os territórios da Argentina, do Paraguai e do Brasil, no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, é marcado por um obelisco, o qual é um exemplo de marco artificial, monumento na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, um obelisco. Outro exemplo é a área de divisa entre o território do Brasil e do Uruguai. A delimitação entre esses dois países, em determinado lugar, é definida por uma rua. De um lado dela fica o município de Rivera, no Uruguai, e do outro o município de Santana, do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Aí tem o obelisco da Praça Internacional, localizada entre Santana do Livramento, Brasil, e Rivera e Uruguai. Página 43, território brasileiro. Como vimos, o Brasil é um país de grandes dimensões territoriais, tanto na direção leste-oeste quanto na direção norte-sul. O território brasileiro é formado pela porção continental e por ilhas oceânicas, como o arquipélago de Fernando de Noronha e as ilhas São Pedro e São Paulo. Arquipélago é um conjunto de ilhas, vocês lembram disso. Nosso país é constituído por 26 estados e pelo Distrito Federal, onde está localizada a capital do Brasil, que é Brasília. Observe o mapa a seguir. Qual é o título do mapa? Brasil Político. Agora a gente vai responder. Em que estado você vive? É uma confusão. Quando a gente fala de estado, um fala Nova Iguaçu, o outro fala Brasil. Não é isso. Estado. Qual é o estado que a gente vive? Rio de Janeiro. Que estados fazem fronteira com o estado que você mora? Você vai olhar ali. Quais fazem fronteiras com o Rio de Janeiro? Algum país faz fronteira com o estado em que você vive? Algum país faz fronteira com o Rio de Janeiro? Se existe, qual? Vamos virar. Cada estado tem uma sigla. E a gente já falou muito disso desde o terceiro ano. Podemos nos referir aos estados brasileiros usando siglas. Essas siglas são duas letras maiúsculas, usadas para abreviar o nome dos estados. Por exemplo, RN é Rio Grande do Norte, RJ é Rio de Janeiro. Observe as siglas dos estados brasileiros no mapa político a seguir. Isso aí vocês vão tirar de letra porque a gente vê isso desde o terceiro ano. Brasil Político, estão aí todas as siglas dos estados. Você vai, num jogo rápido, depois também com calma, completar os espaços com as siglas de cada estado listado. Para isso, compare o mapa acima com o mapa da página anterior. Você vai olhar a 43 e a 44. Eu acredito que vocês não vão nem precisar usar a 43, porque vocês já estão sabendo isso desde o terceiro ano que a gente trabalha as siglas. Agora, em seu caderno, elabore uma tabela com o nome dos 26 estados brasileiros e suas siglas. Tivane, isso é para fazer? Sim, é para fazer. Você vai colocar lá no seu caderno de geografia, cabeçalho todinho com a data de hoje. Aí vocês vão colocar atividade de aula
página 44, ponto. E vão colocar todos os estados brasileiros e as siglas. Todos os estados, quando eu falo todos, são todos. A ordem para mim não importa. Tem que estar todos os 26 estados e do lado as siglas. Tia, precisa capital? Não. Estado, tracinho, sigla. Todos os 26 estados, tá? Eu quero isso no caderno porque eu vou fazer autocorreção com vocês. Página 45. Use o que aprendeu. Identifique com G as frases que descrevem características do globo terrestre e com P as frases que descrevem características do planisfério. Bom, representa a superfície do planeta Terra em uma superfície plana. Isso tudo você vai ver depois lá atrás e vai colocar as letras aí de acordo. Para fazer mais, observe o mapa a seguir, que vocês têm até nesse material, até eu deixei aqui, ó, para mostrar a vocês que nós temos ele aqui, ó, no nosso material, ó, planisfério. Estão vendo? A gente tem tudo aqui, ó. O Brasil político, olha aqui, ó. Naquela folhinha que a gente fica caindo lá, que vocês ficam malucos, fica caindo, planisfério físico e a carta geográfica. Tem tudo aqui. Se você não quiser ficar olhando só pela apostila, você pode pegar esse material que está bem grandão, bem explicado. Observe o mapa a seguir, encontre a localização do Brasil e complete as atividades. Você vai olhar onde está o Brasil. Até eu com esse